Check. Olá, boa noite, mulheres e homens do meu Brasil. Prazer em reencontrar vocês aqui novamente. É um prazer enorme poder estar no nosso segundo dia do nosso desafio de 4 dias para projetar e construir a sua vida extraordinária. E entre todos os assuntos abordados, eu considero que esse é um dos assuntos mais importantes, porque é um assunto que vai tirar todo o lixo emocional, todo o entulho que está atrapalhando a sua evolução. Então, hoje a gente vai falar sobre quebrando crenças e amarras. Então eu espero que todo mundo aqui comente e digita eu aqui no chat para saber quem está animado
para começar a quebrar suas crenças, suas amarras, tirar todo o lixo e todo o entulho emocional que está aí na frente, que está impedindo que você caminhe. Digita eu aqui no chat para eu saber quem está animado para a nossa nova experiência do dia 2 do nosso desafio. E ontem eu recebi muitos comentários, muitas pessoas entraram em contato e me disseram como o nosso primeiro dia do desafio foi completamente transformador, como eles conseguiram ter uma visão da sua vida que não tinham há muito tempo antes de passar do nosso primeiro desafio e que valeu por muito mais de cursos e ensinamentos que eles tiveram a vida inteira. Então hoje a gente vai passar para o nosso segundo dia e eu tenho certeza que esse dia também vai somar imensamente na evolução de vocês. E vale a pena ressaltar. Quem participou do nosso VIP, da nossa inscrição VIP, tem direito aos conteúdos gravados, o que significa, se você não teve acesso ao primeiro dia do desafio, por algum motivo você não conseguiu assistir, quem é VIP vai ter direito ao conteúdo gravado de todos os dias do desafio, além de materiais exclusivos e do nosso VIP Day, da nossa sala VIP, que será um dia do nosso Tira Dúvidas, exclusivo personalizado. Isso tudo por apenas R$ 27,00. Então, eu acho que vale muito a pena você conseguir e fazer esse investimento de apenas R$ 27,00 para ter todos esses benefícios. E nós temos 3 canais exclusivos para você fazer essa inscrição. Um deles está lá no nosso grupo do WhatsApp, o outro está aqui, o nosso link de inscrição, e o outro é pelo e-mail que vocês receberam. Vamos passar para o nosso dar uma recapitulada em tudo que a gente viu até agora, que nós estamos no nosso segundo dia. O primeiro dia, quem assistiu ontem já tem clareza do caminho, já conseguiu estabelecer qual o ponto de melhoria, qual o ponto de reforma que você precisa fazer. E hoje a gente vai para a nossa limpeza do caminho, que seria o quê? Retirar todo o entulho, quebrar as crenças, amarras, aquele comportamento que não é intencional, que é disfuncional, que você às vezes nem percebe que tem e que está atrapalhando a sua vida a você chegar a ter uma vida extraordinária. Então, hoje a gente vai para o nosso primeiro comportamento disfuncional, que é aquele que eu falei, que é a síndrome do agradador. O que seria essa síndrome do agradador? Pensa comigo, quantas vezes você já disse sim, no fundo querendo dizer não? Isso acontece muitas vezes, às vezes sem a gente perceber. Às vezes a gente, por mania assim, de falar, mas eu não queria desagradar. Aí eu acabei dizendo sim. Às vezes o seu chefe, o seu o colaborador, pede para falar assim, você pode fazer isso para mim? O que você faz? Posso. Às vezes você tem um compromisso, às vezes você não pode fazer. E você acaba dizendo sim, no momento que você queria dizer não. E toda vez que você diz sim, querendo dizer não, você está dizendo não para você mesmo. Ou seja, você está se comprometendo com algo que você não pode fazer, simplesmente pelo fato de você não quer desagradar aquela pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto que você comesse esse pedacinho de bolo, e você sabe que aquilo ali vai te dar uma azia. E você fala assim, não, eu vou comer, né? Não quero desagradar. Tudo você faz por quê? Pelo medo de você não ser amado. Você quer ser amado o tempo todo. Então você tem essa síndrome porque você quer passar uma imagem, né, de uma pessoa agradável, você coloca uma face de gente boa e acaba você se comprometendo e se prejudicando, atrapalhando a sua evolução, simplesmente para você ter essa sensação de ser amado por todos. Isso impede que você foque nos seus projetos de vida. Existem alguns comportamentos que são muito clássicos das pessoas que têm essa síndrome do agradador. Você tem o medo de não ser amado, isso é muito clássico. As pessoas que querem ser agradáveis o tempo todo, elas tendem a ter esse medo de não ser amado pelas pessoas. Elas querem sempre colocar uma imagem em que as pessoas passem a gostar dela o tempo inteiro. O segundo, acredita que todos precisam gostar de você, foi o que eu falei agora há pouco. Depende da opinião dos outros. Às vezes você quer tomar alguma atitude ou você não quer fazer algo e você depende da opinião dos outros. Às vezes você fica travado. Você às vezes quer evoluir de alguma forma, você quer fazer algum curso, você quer evoluir, você quer mudar algumas coisas na sua vida, mas você fica dependendo da opinião dos outros porque você não quer desagradar a ninguém. Acredita que precisam suprir as expectativas das outras pessoas. Então você está sempre mirando nas expectativas dos outros. Você não tem as suas próprias expectativas, você não cria as suas próprias metas, você está o tempo todo querendo agradar as outras pessoas. E esses dias eu passei uma situação muito típica do agradador. Eu e minha amiga, a gente foi numa cafeteria e ela estava falando de um achocolatado daquela cafeteria a semana inteira. E na hora a gente pediu um café, eu pedi um café, ela pediu um chocolate.
e veio o café para ela, e eu tô vendo ela tomar o café, e perguntei, você pediu café? Ela falou, não, tudo bem, eu gosto de café também. Eu falei, mas tem certeza que você queria tomar o café? Não, mas eu gosto de café, não tem problema. Aí de tanto eu insistir, ela foi, chamou o garçom, e a gente percebeu uma situação impressionante. Aí o garçom trocou os pedidos, né? Ele deu o chocolate para o rapaz que estava na mesa do lado e o café para ela. Então, nós tínhamos ali dois perfis de agradadores. Tanto o rapaz que estava tomando chocolate, quanto a minha amiga que estava tomando café. Então, são coisas simples, são coisas singelas, que às vezes a gente passa no dia a dia e a gente não percebe que a gente está fazendo algo para agradar o tempo todo e desagradando a nós mesmos. E o nosso segundo perfil de comportamento disfuncional é o perfeccionista. Esse tipo de pessoa, esse tipo de perfil, é aquela pessoa que tem alta centralização, que ela quer comandar tudo o tempo inteiro. É uma pessoa que deixa de fazer algo e coloca no subconsciente que ela não vai fazer enquanto não tiver tudo perfeito. A gente sabe que não tem como a gente ser perfeição em tudo que a gente faz. Mas existe alguma coisa que está muito incutida aí, que é uma questão de você também se esconder por trás do seu perfeccionismo. Observe bem, às vezes você não deixa de fazer alguma coisa e você fala, eu só vou fazer quando estiver tudo perfeito. E aí, pelo medo de julgamento das outras pessoas, você simplesmente não faz e coloca a culpa no perfeccionismo. É que eu sou muito perfeccionista. E aí, esse perfeccionismo, que é uma muleta que você usa, você deixa de fazer coisas espetaculares e você crescer todos os dias um pouco, com você aprendendo consigo mesmo, você se desenvolvendo e deixando o perfeccionismo um pouquinho de lado. Porque antes feito do que não feito. Entenda isso. E outra característica muito forte do perfeccionismo, e eu quero que vocês coloquem aqui no chat, quem tem esse perfil, coloca eu aqui no chat. Às vezes vem um colaborador seu, o seu marido, alguém que fala assim, se você quiser, eu arrumo esses armários para você. Se você quiser, eu lavo o carro para você. E aí você faz o seguinte, não precisa não, pode deixar que eu faço. Porque lá no seu subconsciente você está falando assim, é melhor fazer porque senão não vai sair nada direito. Ou seja, aí você começa a focar em coisas que você deixa de desenvolver, deixa de fazer coisas que você se desenvolve, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, nos seus estudos, para você gastar o seu tempo, gastar a energia no seu perfeccionismo, porque você não deixa que outras pessoas façam, porque você acredita que só você consegue fazer tudo direito. Existem comportamentos que são muito clássicos do perfeccionista. A necessidade de controlar é muito típico. A pessoa que quer controlar tudo ao mesmo tempo. Regras internas e externas muito duras, foi o que eu falei. Deixa que eu faço porque ninguém vai saber fazer direito. Não sabe lidar com o erro, não sabe rir de si mesmo. Às vezes você errou e você não tem um comportamento mais leve de acreditar, nossa, eu sou ser humano, eu também erro. E rir do que você não conseguiu fazer completamente do jeito que você queria. E ser extremamente crítico e dizer que é realista. Falar assim, não, isso daí não é questão de perfeccionismo, eu sou realista. E você deixa de evoluir na sua vida por conta dessa questão do controle, de você querer controlar tudo, influenciar tudo. Então eu quero que a partir de agora, vocês abram o workbook de vocês. Eu vou trazer um exercício aqui de controle e influência, que eu quero que vocês comecem a analisar como é essa questão de vocês, do controle nas coisas, do que você acha que você tem controle, do que você acha que influencia e de que realmente você tem o controle total sobre isso. Chegamos ao nosso exercício, está ali no exercício 2.1 do workbook de vocês que todo mundo recebeu, lá quem se inscreveu lá no WhatsApp, no nosso link do WhatsApp, o exercício 2.1 do workbook da página 3. Comenta aqui para mim, se todo mundo já está com essa ferramenta aí em mãos, se todo mundo já está com acesso a essa ferramenta, que eu vou começar a explicar exatamente o que significa isso daqui. Eu quero que vocês analisem essa figura. Nós temos aqui 80% o não controlo e nem influencio. Os 20% do que você não controla, mas você influencia. E o 0% de que você tem controle total. E aqui eu quero que eu vou trazer algumas palavras, alguns comportamentos do nosso dia a dia. E eu quero que vocês vão preenchendo aqui do que vocês acham que vocês têm o controle total, do que vocês acham que vocês não controlam, mas influenciam, e que realmente você tem
o controle total sobre isso aqui no nosso próximo slide. Nós temos aqui uma pirâmide aqui de comportamentos, de vivência do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? O que você acha? Você acha que os seus filhos, você controla, você tem um controle total, ou você não controla? Vai colocando aí, conforme a gente colocou os nomes aqui dos comportamentos. O tempo, o preço, né? O preço da gasolina, o preço do álcool, o preço da alimentação. Você controla, você influencia, você tem controle total sobre isso? A chuva, o desejo, as pessoas, as atitudes, as reações, o trânsito, as emoções, você controla, você influencia? A temperatura, os pensamentos, os funcionários, os colaboradores. E essa questão de pensamentos, emoções e comportamentos são os seus comportamentos, as suas emoções, as suas atitudes. Como que você acha que você consegue colocar naquele nosso círculo? Se você controla, tem o controle total, ou se você não controla, mas você influencia, ou você não controla e nem influencia. Eu vou dar 30 segundos aqui para vocês responderem e eu volto com a resposta desse exercício de hoje. Segundos, nós voltamos aqui. Eu acredito que vocês já tenham conseguido preencher aquelas lacunas do exercício anterior que eu passei para vocês. E eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora. Tudo que está em vermelho, ou seja, filhos, pessoas e funcionários, o que vocês colocaram? Aí, vamos observar agora aqui na nossa pirâmide do controle e influência. Primeiro, tudo que está em laranja, você não controla e nem influencia, ou seja, o tempo, o preço, a chuva, o trânsito, a temperatura, você não controla. É algo que você não consegue delimitar um controle. E às vezes você fica gastando a sua energia reclamando, falando o tempo todo sobre aquilo, querendo achar fundamento, achando a lógica em algo que não tem lógica, algo que você não controla e você não influencia. Então, não desperdice a sua energia com isso. Tudo que está em vermelho, ou seja, filho, pessoas e funcionários, colaboradores, são alguns exemplos que eu coloquei aqui. Você não controla, mas você influencia. O que significa isso? Você não pode controlar um filho seu, você não pode controlar um colaborador seu, um comportamento do colaborador, um comportamento do seu filho, o comportamento das pessoas, mas você pode influenciar no comportamento deles. Um exemplo aqui muito clássico foi um exemplo que eu vivenciei com uma amiga minha, que ela disse que o filho dela estava extremamente estressado, pegou e bateu a porta, e ela foi e falou assim, a partir de amanhã, a única coisa que você tem é a sua liberdade, a sua independência. Então, como você não se comportou do jeito que eu acho que é o ideal, então a partir de amanhã você não terá mais porta no seu quarto. Ou seja, ela influenciou, ela não controlou, ela não brigou, ela não reclamou o tempo todo do comportamento do filho e quis impor a mudança nele. Ela simplesmente mudou o cenário para que ele se influenciasse, para que ele tomasse um comportamento do jeito que ela achou que fosse o ideal. Tudo que está em azul, tá? Desejos, atitudes, reações, pensamentos, comportamentos. Isso tudo você tem o controle total. Ou seja, você tem o controle de tudo que envolve você. Tudo que está relacionado a você. Os seus pensamentos, as suas emoções, as suas reações, atitudes, desejos, tudo você consegue controlar. Então você tem que colocar o foco nas questões que você consegue controlar, ou seja, em você mesmo. Intensificar o que você consegue produzir, o que você consegue modificar. Não é o tempo, não são as pessoas, é quem? É você mesmo. O seu comportamento e as suas atitudes que vão gerenciar o comportamento de outras pessoas. Então eu quero que vocês coloquem agora, no próximo exercício, a partir da nossa reflexão que a gente fez, de forma correta. Tudo que a partir de agora você tem 0% de controle, que eu acredito que vocês, no exercício anterior, tenham colocado algumas coisas que você talvez achasse que você controlasse, e você sabe que agora você não controla. O que você mantém os seus 20% de controle e de influência, e 80% da sua energia
está focada em quê? Está focado em você mesmo. Então eu quero que vocês modifiquem essas lacunas que estão aqui do lado, fazendo o exercício novamente, para vocês internalizarem o que vocês controlam, o que vocês influenciam e o que vocês não controlam. 30 segundos para vocês preencherem esse exercício e a gente volta daqui a pouquinho. Voltando agora do nosso exercício anterior, a gente vai passar por um dos momentos que nós vamos ter bastante reflexão, que eu quero que vocês tenham calma, vocês desliguem o que vocês tiverem de barulho em volta de vocês, se vocês puderem. Coloque uma água aí, reflitam comigo, porque agora é algo que a gente vai conseguir mudar na sua vida de forma efetiva. Tá? A gente vai conseguir estabelecer quais são as crenças, por que que elas surgem, como elas surgem e o que que a gente consegue fazer para quebrar essas crenças na sua vida. Então, crenças são forças que te impedem de ter a permissão e o merecimento necessário para evoluir. E essas forças, elas são externas, elas podem ser internas e você precisa aprender a quebrar a partir de agora. Eu trouxe essa imagem aqui, que são imagens que eu quero que vocês comecem a ver uma parte mais técnica de como que surgem essas crenças. Crenças é tudo que você tem na vida. O tamanho da sua casa é crença. Se você vai ser funcionário público, se você vai ser empreendedor, é crença. Se você traiu, se você vai trair, é crença. Se você se casou, não casou, crenças. Tudo é crença. Tudo inicia-se por um estímulo, por experiências na sua vida. Então, como que ocorre essa evolução das crenças? Existe um sistema de sinapse neural. O que são sinapses? Toda vez que você recebe um estímulo, essa sinapse acontece na sua rede de neurônios e é o que acontece, você começa a formar um cordão neural. É como se fosse uma trilha. Então, toda vez que você sofre, passa por um comportamento, um pensamento, uma frase, algo de impacto, você começa a formar canais com aquela sinapse. Então, toda vez que surge a sinapse, forma o canal. Surge a sinapse, forma o canal. E esse canal vai ficando cada vez mais forte. Imagina que você tem uma trilha num caminho e você sempre segue aquela trilha. Então, toda vez que acontece alguma coisa, você vai pelaquela trilha. E cada vez vai ficando mais forte. Isso acontece mais ou menos com o nosso feixe ali de sinapse neural, que vai formando um cordão, uma trilha mais forte. E às vezes você quer passar por outro caminho, mas como você está tão acostumado por aquele caminho, a sua sinapse está tão forte, está tão fortalecida, que você não consegue desviar o caminho e você está sempre passando pelo mesmo caminho. Então, toda vez que você passa por um comportamento, por algo que leve um gatilho mental para aquilo que você vivenciou, você acaba indo sempre pelo mesmo caminho. Então, se você acredita que você não é bom em algo, e aí você, não sou bom em matemática, vamos dizer assim, e toda vez que você encontra um cálculo pela frente, toda vez que você precisa fazer alguma operação que leve números, logo vem aquela sinapse que está lá, forte, estabelecida, e fala assim, não, você não é bom em matemática. E aí você fala assim, não, eu não quero nem fazer isso aí porque eu não sou bom nisso daí. Quantas vezes a gente não repete esse tipo de frase, esse tipo de comportamento, porque é algo que ficou ali tão internalizado, tão rígido, que você não consegue mudar esse padrão, porque é algo muito natural que seu cérebro faz por uma forma de proteger. Você sabe que aconteceu aquilo, você cria aquela sinapse e toda vez o seu cérebro, na busca de te proteger, ele acaba colocando esse caminho mais fácil na sua frente. E eu trouxe aqui, para vocês observarem, que você se torna aquilo que sua raiz nutre. Então, se você nutre ódio, rancor, medo, ressentimento, você vai ter um tipo de formação na sua vida. Toda vez você vai estar com negatividade, você vai achar que você não é capaz, você não vai progredir, porque tem sempre algo lá internalizado na sua raiz, lá embaixo, nas profundezas, na base da sua vida, na fundação, que vai gerenciar o mesmo comportamento o tempo todo e você não consegue mudar a forma de ver a vida. De acordo com o que aparece, você sempre coloca um pré-julgamento. Então, eu quero que vocês agora passem por uma
uma parte mais técnica, que a gente vai entender como que é formado essa questão da sinapse neural, como que é formado esse caminho, através de um exemplo aqui que eu trouxe bem simplificado, para que a gente comece a entender, porque é algo complexo, mas quando a gente explica, quando a gente consegue visualizar, quando a gente faz esse canal de interação mental, a gente consegue perceber como que elas surgem e a partir daí como que você vai modificá-las. Então, vamos observar uma coisa. Você, por exemplo, é uma plantinha que está lá e você, de repente, você sofre uma experiência, ou seja, você está lá, bem criança, você 7 anos, aí a sua mãe vai lá e bate em você, seu pai vai lá e fala assim, menina, você não presta para nada, você é burra, você é incompetente, ou seja, você já criou aquela experiência que foi um estímulo. Aquilo ali foi um estímulo, uma experiência que você sofreu quando você estava lá na sua infância, com 7 anos, e você acabou passando por esse estímulo. Você gravou isso, e isso que você grava, isso vira o quê? Isso vira uma memória. A partir de agora, você tem o estímulo, você tem a experiência, e você tem a memória que foi gerada daquele evento, daquele trauma que você passou. Mas só que só a memória não basta. Quando você começa a passar por você começa a relembrar a memória, o que você viveu, quando você apanhou, né? Todo o carinho que você teve também, são emoções positivas, são experiências positivas. Mas vamos dizer que essas crenças limitantes, elas são vinculadas a estímulos, a experiências que você teve negativas, formas de aprendizado que você teve lá no seu passado. Então aí, a partir daí, você começa a limitar a sua vida daqui por diante. E aí começa a surgir o significado. O que significa isso? Toda vez que você tem experiência, tem um estímulo, tem a memória, você começa a colocar significado naquela memória. Aí você começa a botar vários significados naquele evento. Ah, eu apanhei do meu pai porque eu fiz determinada coisa. Então, deve ser porque eu não sou bom o suficiente, porque senão eu não teria apanhado. Eu não sou bom o suficiente em matemática, senão eu não teria sido tão humilhado na sala de aula. Certos comportamentos, eles são vivenciados, eles viram memória e você começa a ter significados para aquilo ali. Você começa a colocar frases de impacto para você mesmo. E aí vem o sentimento relacionado àquele significado. Então, toda vez que você passa por aquele significado, que você já coloca, eu não sou bom nisso, eu não sei fazer aquilo, eu não sou capaz, eu não sou merecedor, não, eu não tenho eu sou desse jeito, porque você já criou esse caminho aqui de experiência, de memória, significado e vem o sentimento. Então, toda vez que você se vê deparado em uma situação que você fala assim, eu não sou bom nisso, eu não sou bom em matemática, eu não sou uma boa pessoa, eu não sou merecedor, começa a vir os sentimentos. O que seriam os sentimentos? Raiva, medo, insegurança. Você começa a colocar sentimentos através daquele significado. E esses sentimentos geram emoções. Você começa a chorar, você começa a sorrir de alguma emoção que você viveu a partir daquele sentimento que você teve. E esse conjunto, esse bloco aqui de evolução, você chega e você estabelece uma crença na sua vida a partir desses passos que vão gerenciando a sua vida até a sua vida adulta. E aí você fala assim, mas por que um negócio que eu vivi lá quando eu era criança? O que acontece? A nosso cérebro, a nossa memória, ela não tem período, ela não tem data específica. Então, tudo que você vivenciou no passado, quando você traz isso para o momento, você revive aquilo ali. É como se você encontrasse uma pessoa que você não vê há 20 anos. Quando você encontra aquela pessoa novamente, você procura nas suas memórias, nas suas caixinhas, lá no seu subconsciente, quem é aquela pessoa, o que aquela pessoa fez, é automático. O seu cérebro, na forma de proteger, o que ela faz? Essa pessoa te maltratou em tal data, em tal época, e você já vem aquele sentimento que você fala assim, não, peraí. Então, isso acontece com tudo que você vivenciou. Da mesma forma que você vivenciou lá, agora você tem 40, você tem 50, você tem 30 anos, e você puxa na sua memória toda a vivência que você teve lá atrás, e você acaba replicando isso no seu momento de vida atual. Então agora, eu quero que vocês peguem o exercício da página 5, o exercício 2.4 do nosso workbook, porque eu quero que vocês façam o seguinte. Aqui, a gente vai identificar qual o tipo de experiência que você teve para gerar suas crenças limitantes. Ela pode funcionar de dois jeitos, né? Primeiro, pode ser por forte impacto emocional.
né, traumas, perdas, às vezes o seu pai perdeu uma grande quantidade de dinheiro, vocês passaram por dificuldade, ou às vezes sofreu algum tipo de ameaça e você presenciou aquilo tudo, você sofreu um acidente automobilístico, um acidente de moto, um acidente de bicicleta, e toda vez que você depara com esse tipo de viagem, que você tem que pegar uma bicicleta, uma moto, você já sente aquele mesmo frio na barriga que você sentiu quando você sofreu aquele acidente lá no passado. Então, pode ser por forte impacto emocional ou pode ser por padrão de repetição de frases. O ambiente que você vive hoje, ele é um ambiente que molda você de alguma forma. Geralmente as pessoas que estão no mesmo ambiente, elas têm o mesmo tipo de fala, o mesmo tipo de comportamento. E essas frases repetitivas, desde que você ouviu na infância, tipo, dinheiro não traz felicidade, a vida é muito difícil, eu não sou bom nisso, né? As pessoas, só os ricos têm direito a algumas coisas, né? A gente que é pobre é assim mesmo, a gente tem que se conformar, mais vale um camelo entrar no reino do céu, né? Alguma coisa assim. Então, coloca aqui no chat uma frase que hoje você carrega, que traz essa questão da sua crença limitante, seja ela por forte impacto emocional ou seja ela por um padrão de repetição por frase. Eu vou dar 30 segundos. O pessoal que quiser compartilhar aqui no chat, falar aqui nos comentários, pode falar qual foi o seu momento, o seu estímulo que você sofreu para gerar sua crença limitante. E vocês façam um exercício que daqui a 30 segundos a gente volta, porque a gente tem mais coisas para conseguir, mais coisas para evoluir, para você quebrar suas crenças a partir de hoje. Voltando aqui, todo mundo já colocou suas frases, né? Já temos 3 tipos de frases ali, 3 tipos de comportamento, de estímulo, que pode ter sido um forte impacto emocional, ou por frases de repetição. Todo mundo já estipulou qual o tipo de crença que você tem. Colocou 3 tipos ali, ou colocou 2, ou colocou mais. Tem pessoas que têm mais tipos de valores, de estímulos, que geraram suas crenças limitantes. E agora a gente vai passar para o exercício, que eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, que é o exercício 2.5 do workbook da página 5. Procurem aí, achem, porque agora a gente vai falar sobre o funil de crenças, como que isso funciona, né? Que nós temos a experiência, que era o ver, o ouvir e o sentir. Então, toda vez que você sofreu aquele forte impacto emocional, você viu, ouviu e sentiu alguma coisa. Quando você apanhou, quando você sofreu um acidente, seja lá o que for, você teve esses 3 tipos de estímulo. E esses 3 tipos de estímulos vai mexer na base de um triângulo invertido que a gente chama de funil de crenças, que é a partir do ser, do fazer e do ter. Então, nós temos 3 tipos de crenças, de formação de padrão de crenças, que estipulam o que você vai ser daqui por diante, por conta desse funil de crenças, por conta desses 3 estímulos de ver, ouvir e sentir. Então, tem a crença de identidade, que é a primeira crença, é a primeira que surge na nossa vida. É o sou, eu não sou suficiente, eu não sou bom, eu não sou competente. Ou eu sou muito boa, eu sou suficiente, eu sou capaz. Então, eu quero que vocês façam o seguinte: quando tiver uma crença de identidade, identifique a crença que você tem. Pode ser uma crença de identidade, uma crença de capacidade ou uma crença de merecimento. Se for uma crença de capacidade, é questão de fazer. Eu não consigo fazer tal coisa. Eu não consigo fazer tal faculdade, eu não consigo fazer tal concurso. Eu não consigo passar em nada, porque você acha que você não é capaz daquilo por conta de algum evento que você passou lá no passado. E a questão da crença do merecimento é que você acha que você não merece ter tal coisa. Ah, eu não mereço ter uma casa melhor, porque os meus pais sempre foram muito humildes. Então eu não mereço ter uma casa assim, eu não mereço ter um carro desse. Meu pai nem carro teve, minha família nem tinha. Eu não mereço ir para uma faculdade, eu não mereço evoluir na vida, porque a minha família, os meus antepassados, sempre foram pessoas que não tiveram nada. Então, eu me sinto que não tenho, eu sinto que eu não tenho merecimento para tal coisa. Então, eu quero que vocês, vou dar 30 segundos novamente, para que vocês preencham se a crença de vocês é a crença de identidade, a crença de capacidade ou a crença de merecimento. Eu volto daqui a 30 segundos para a gente definir isso na sua vida.
E agora a gente volta depois dos nossos 30 segundos, que eu acho que vocês já fizeram, já deu tempo para vocês estipularem qual tipo de crenças que vocês estabeleceram na vida de vocês. E aqui eu quero que vocês observem muito bem essa imagem aqui. E pensem, toda vez que você vai descer uma escada, o que vai subir é a mesma escada. A mesma escada que você desce, a mesma escada que você, o mesmo veículo que você usou, veículo mental que você usou, para você estipular a sua crença limitante, é o mesmo veículo que você vai fazer para você subir essa escada, para você atingir um novo nível da sua vida. É o mesmo estímulo, é o mesmo caminho, não tem caminhos diferentes. É você que vai traçar estratégias para mudar o foco das suas crenças, tá bom? A gente vai passar para o próximo exercício. Todo mundo, pegue sua água. Nós vamos pegar agora no exercício 2.5 do workbook, da página 6, que agora a gente vai aprender a ressignificar as suas crenças. A gente vai mudar o fluxo do qual você estabeleceu o seu padrão de crença limitante para você ressignificar isso e transformar isso em todas as áreas da sua vida. Tudo que você achar que é crença, hoje a gente vai trabalhar uma crença, tá? A gente tem ali um pensamento ou uma crença. O que você fez nos exercícios anteriores, né? Você estipulou qual o estímulo, qual a experiência, o que realmente você já estipulou como crença na sua vida, você já começou a descrever isso, já começou a sensibilizar com isso. E agora a gente vai escolher uma dessas crenças, pode ser a crença de identidade, a crença de capacidade ou a crença de merecimento. Seja qual ela for, escolhe uma das mais importantes que você considere que ela é um ponto mais importante, um fator importante que está atrapalhando a sua vida de ter uma vida extraordinária. Coloca aqui para mim, escolhe uma dessas crenças. Vou dar um tempinho aqui, enquanto eu vou falando, vocês podem ir colocando qual o tipo de crença que você considera que é um fator importante para que você não tenha sua vida extraordinária. Coloca aqui e a gente vai fazer umas perguntas. Eu quero que vocês vão respondendo isso com muita calma. Se você puder desligar a televisão, né, tirar os filhos daí, que eu quero que vocês tenham muita concentração, porque isso daqui vai depender de você, porque é o seu sentimento a partir do que eu vou falando aqui. Eu quero que vocês internalizem, vocês se sensibilizem e vocês transcrevam toda a emoção que você está sentindo a partir dessas perguntas para a gente ressignificar as suas crenças limitantes. Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero saber de vocês. Essa crença, esse pensamento, você pode ter certeza de que isso é verdade? Internalizem aí. Isso é verdade? Você tem absoluta certeza disso? Que emoções emergem quando você acredita nessa crença? Quais são as emoções? Lembra que eu falei lá que você surge os sentimentos, depois vem a emoção? Você chora, você fica encolhido, você procrastina. Qual o tipo de emoção que surge quando você acredita nessa crença? Qual o benefício de sustentar essa crença? Qual o benefício real de você sustentar essa crença? Que vícios e compulsões começam a se manifestar quando você está identificado com essa crença? Então, toda vez que você se depara com essa crença, com esse bloqueio, o que você busca de compensação? Seria o álcool, as compras? Eu preciso comprar algumas coisas porque eu me alivio? Eu preciso de comer, eu começo a comer muito, eu vou para a rede social, eu começo a ficar rodando o feed e acabo perdendo as horas. O quê? Quais são as emoções que quando você depara com aquela crença, você tem de fuga? Essa ferramenta está em sequência, eu quero que vocês continuem. O que você tem medo que aconteça se não acreditar mais nessa crença? Se a partir de agora você não acreditar mais nessa crença, que medo? O que você tem medo que aconteça? Quem você seria? Como seria a sua vida sem essa crença? Respirem. A partir de agora, como seria? Quem você seria sem essa crença? E agora eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. Respirem, bebam uma água, feche os olhos. Tente imaginar como seria e quais seriam as novas possibilidades. Agora você vai inverter essa crença. Você vai, ao invés de não tenho, você vai dizer que eu tenho. Você inverta a sua crença
Sinta essa emoção, sinta esse sentimento que você agora, você está livre, você está leve para viver daqui para frente. Toda vez que tiver esse gatilho mental, você está livre dessa crença a partir de agora. E pessoal, esse daqui foi só uma crença que você escolheu. Você pode fazer isso para várias crenças, seja ela financeira, seja ela amorosa, seja a crença que você tiver. Você pode utilizar esse tipo de material, de ferramentas e fazer com você, fazer com seu companheiro, com a sua companheira, com seus filhos, com seus amigos. Você pode utilizar essas ferramentas para você ressignificar a vida de muitas pessoas. Passando para o próximo, que agora a gente vai falar sobre amarras. O que seriam amarras? Gente, amarra é tudo que te impede, que está te prendendo e você não consegue dar um passo adiante. Seu maior sonho ainda não foi realizado porque você tem amarras que te seguram. Você tem correntes que estão aqui agarradas nos seus pés, nos seus braços e você não consegue ir adiante do seu sonho por conta dessas amarras. A gente vai falar no próximo exercício, que eu quero que vocês abram, exercício 2.7 do workbook da página 7. Esse exercício aqui das amarras é um exercício que chama-se Estratégia Integrativa Sistêmica. É um exercício que vai mudar completamente a forma como você encara os seus sonhos, como você encara a sua vida extraordinária a partir de agora. Então, todo mundo está aí, já está com o seu exercício. Se você não imprimiu, não teve como fazer, eu não quero que você deixe de fazer esse exercício porque você não conseguiu imprimir. Você não conseguiu ter esse material em mãos. Não tem problema. Pegue uma folha, faça exatamente como está aqui, separe, né, em 4 passos, coloque uma barra em cima, porque aqui em cima, nessa primeira parte, você vai escrever qual o seu sonho. O que você quer para ter a sua vida extraordinária? Qual o seu sonho, qual o seu objetivo, qual a sua meta? O que você considera que é o ponto mais importante para ter a sua vida extraordinária? Coloca aqui em cima, nesse instrumento, nessa ferramenta. Podem escrever. E abaixo a gente vai falar sobre as amarras que te prendem, que te seguram, que eu vou citar 4 amarras. Eu quero que vocês, dentro de tudo que eu vou falar aqui, vocês identifiquem as 4 amarras que estão te prendendo, que estão te colocando algemas para que você não alcance o seu sonho, a sua vida extraordinária. E eu vou falando aqui, eu quero que vocês continuem o exercício, porque a partir de agora a gente vai mudar e ressignificar os seus sonhos. Então, eu trouxe aqui alguns tipos de amarras, podem estar te prendendo, e eu vou falando e eu quero que vocês vão internalizando e ver realmente o que você está aprendendo, o que está segurando na sua vida agora. Primeiro, pode ser o medo, a gente falou de crenças, a gente falou de comportamentos, então pode ser o medo que está te prendendo, o medo não está deixando você seguir. Pode ser o perfeccionismo, que você tem alta centralização, porque você busca sempre o melhor, porque você sempre quer o melhor. Alta centralização que está muito vinculada ao perfeccionismo. O baixo merecimento, aquela questão da crença de não ter capacidade, de você não ter, achar que você não tem merecimento para tal coisa, eu não tenho merecimento para evoluir, não tenho merecimento para tal coisa. Pode ser essa questão que está te prendendo. Pode ser uma crença, pode ser o vitimismo, que vítimas nunca crescem, vítimas nunca evoluem, porque vítima está sempre preso na questão de ser amado por todo mundo. É a única coisa que ele deseja é que ele seja amado. Pode ser aquele comportamento disfuncional, né, que tudo não está intencional, do jeito que você quer, para que você vinha a sua vida, de forma que você gerencie a sua intenção hoje, para que você atinja o seu objetivo. Pode ser que você esteja sempre querendo salvar pessoas, o tempo todo você quer salvar seu pai, você quer salvar sua mãe, você quer salvar seu amigo, você está sempre salvando, você nunca tem tempo para você, porque está sempre salvando. Você quer sempre ver o melhor das pessoas, tentando salvar de algum lugar que ela se colocou naquele lugar. E a comparação, né? Às vezes você está sempre se comparando. Eu não vou fazer tal coisa porque ele é bem melhor do que eu, não vou fazer aquele exercício, eu não vou fazer isso porque eu sou muito menor do que ele. Então pode ser essa questão da comparação. E pode ser o receio do fracasso, que eu acho que é um grande entrave de um grande número de pessoas, que é um medo de você não fazer algo pelo medo do fracasso. Então escrevam quais são as amarras, quais são 4 amarras que te definem,
quais são as 4 algemas que estão te prendendo. E eu quero que vocês pensem em uma sequência que eu vou falar agora. E a gente vai passar para um próximo nível de evolução dessa ferramenta, dessa estrutura, que é algo transformador na sua vida. Vamos pegar novamente essa ferramenta que você está usando, trouxe ela aqui de novo, aqui está o seu sonho, e aqui você já delimitou as 4 amarras que você considera que são as que estão te prendendo para você atingir o seu sonho. A partir de agora, o que a gente vai fazer é algo transformador. E talvez você não consiga entender, ao primeiro momento, como que essas amarras surgiram e por que elas ainda estão com você. Então, a partir de agora, eu quero que vocês identifiquem as amarras que te prendem. E nós vamos pensar o seguinte: toda vez que você se depara com o medo, você, ao invés de brigar com esse medo, você vai honrar esse medo. Você vai chegar para esse medo, você vai chegar a esse papel, esse número 1 aqui da sua amarra, e vai falar: medo, eu agradeço por você ter estado comigo até agora, você me preveniu de acontecer algo muito pior, mas nesse momento eu quero estar livre para poder atingir ao meu sonho. E aí você vai cortar essa primeira amarra e você vai embolar, você vai jogar fora. A segunda amarra você vai fazer a mesma coisa. Você vai falar assim: comparação, agradeço, porque pela sua capacidade de eu sempre achar me comparando, você fez com que eu evoluísse, com que eu melhorasse, e hoje eu sou muito melhor por conta de você. E você vai fazer o quê? Amassar e vai falar assim: agora eu me livro de você, porque quero ficar livre para atingir o meu sonho. Então, a partir de agora, você vai fazer com todas as suas amarras. A partir de agora, eu vou dar 30 segundos, eu quero que vocês tenham aí. Se você não tiver uma tesoura, você pode cortar o papel, cortem, joguem fora, e sintam-se que vocês vão atingir o objetivo de vocês a partir de agora. 30 segundos para você se despedir das suas amarras agora. E agora, a gente voltou. Essa dinâmica foi muito forte, não foi? Eu tenho certeza que isso daí modificou muito o sentimento de vocês. Aqui na equipe, né, todo mundo ficou emocionado, todo mundo ficou sensibilizado, porque é uma dinâmica muito forte. Então, a partir de agora que você já se livrou das suas amarras, que você já jogou fora, eu quero que vocês coloquem aqui para mim no chat. Quem já sentiu modificado, coloca eu aqui no chat. Quem conseguiu se livrar, quem que sentiu uma emoção através dessa dinâmica, como que ela foi na sua vida, se ela impactou diretamente na sua vida, coloca eu aqui no chat. E você vai falar agora: eu mereço, eu crio, eu faço. Guarda isso para você, para a vida inteira. E a gente vai voltar agora, porque todo mundo que está com o nosso lar emocional, foi o que eu falei lá no início, eu tinha certeza que muitas pessoas teriam mudado as suas perspectivas, as suas emoções, a partir do nosso segundo dia, que foi o dia de hoje, né, que está sendo o dia de hoje. Então eu quero que vocês ainda utilizem essa ferramenta, como a gente falou, que vai ficar acompanhando vocês durante todos os dias. Procurem aí onde está essa ferramenta, a gente acha essa ferramenta, e comecem a transcrever todas as emoções que impactaram a sua vida hoje. Tudo que foi transformado, tudo que foi modificado, quais emoções vocês sentiram, vão preenchendo. Às vezes algumas emoções que estavam no estado emocional de sofrimento, elas às vezes nem existem mais, mas vocês deixam aí para vocês saberem como vocês começaram e como vocês vão concluir esse desafio de 4 dias. E agora a gente vai para o nosso sorteio, né? Eu comprometi ontem, pessoal, que foi lá no meu post no Instagram, comentaram, nós tivemos muitos comentários, muitas pessoas que falaram lá, não é isso? Muitas pessoas que falaram: ah, nossa, foi muito bom, e botaram as suas perspectivas no nosso comentário, o que vocês sentiram de emoção. E agora, como foi prometido, todo mundo que se inscreveu, todo mundo que participou e todo mundo que ficou até agora no final do nosso desafio do segundo dia, pode ir lá no nosso post e verificar que a minha equipe já foi lá e já colocou o nome do ganhador, o nome do vencedor do nosso primeiro dia do desafio.
E, gente, quem quer participar do nosso sorteio, que vai fazer agora amanhã, que hoje a gente começa um novo ciclo, para a gente ter o nosso sorteio do nosso Vida Extraordinária, nosso kit, que vai ser sorteado amanhã. É só vocês pegarem e ir lá no post no Instagram, mesma sequência que vocês fizeram ontem, vocês vão lá no post, né, no Instagram. No meu Instagram, Tata Araújo. Quem não me segue, passa a seguir, porque tem muito conteúdo de alto valor. Vocês vão lá no segundo post que tá lá, pinado, tá, gente? Vou colocar aqui mais perto para vocês verem. É só ir lá e comentar qual foi a emoção mais impactante que vocês tiveram no nosso segundo dia do desafio, e vai ocorrer da mesma forma a sequência de hoje. Amanhã, no nosso terceiro dia, no final do sorteio, quem estiver presente vai receber um aviso da nossa equipe que foi sorteado. E agora, gente, vamos passar um pouquinho mais, que a gente vai ter uma prévia, é aquele spoiler, aquela coisinha que a gente faz sempre no finalzinho de como vai ser o próximo dia do desafio, o nosso terceiro dia, que vai ser como dominar as 5 áreas da sua vida. Então, quem participou do nosso primeiro dia já sabe quais as reformas, quais os pontos que você precisa melhorar. No primeiro dia, você conseguiu ter a clareza do seu caminho. Hoje, você conseguiu limpar todo entulho, toda crença, toda marra que estavam te impedindo de ter uma vida extraordinária. E amanhã a gente vai aprender como que você vai caminhar. Como que você... eu já tenho a clareza, já tirei os entulhos e como que eu faço? Agora, como que eu chego aonde eu quero chegar? Como que eu chego às minhas metas, aos meus objetivos, à minha vida extraordinária? Então, tudo vai acontecer amanhã. Então, é imperdível. Amanhã a gente vai falar sobre 5 áreas da sua vida e como você vai dominá-las. Então, eu te vejo amanhã no mesmo horário para a gente continuar o nosso desafio de 4 dias para projetar e construir a sua vida extraordinária. Amanhã é o terceiro dia, como dominar as 5 áreas da vida. Eu te vejo amanhã.